Hoje não é um dia comum. Ontem não foi um dia comum. Desde que o Congresso Nacional anulou a soberania do voto popular, vivemos dias incomuns, incompreensíveis, que provocam muita perplexidade. A crise econômica foi o artifício explorado por frações da classe dominante, da sociedade política e da burocracia estatal para justificar o absurdo, para sepultar a democracia e instaurar um Estado que, dia após dia, assume cada vez mais os contornos de um Estado de exceção. O papel do oligopólio da mídia empresarial, como ocorreu no golpe civil-militar de 64, foi essencial para forjar a base social para o golpe, mobilizando o verde-amarelismo e os paneleiros, ao mesmo tempo em que criminalizava a política, em especial a esquerda e os movimentos populares. Volto a repetir, hoje não é um dia comum, ontem não foi um dia comum. Um consórcio golpista tomou o poder de assalto para anular direitos mínimos consagrados na Constituição Cidadã e na consolidação das leis do trabalho. Direitos sem os quais a imensa maioria da população brasileira será condenada ao trabalho precário, ao desemprego, à pobreza e ao desamparo. Hoje não é um dia comum. Ontem não foi um dia comum. Um presidente ilegítimo, acusado de comprar o silêncio de um dos protagonistas do golpe de Estado, continua ocupando o Palácio do Planalto. Continua tentando interferir diretamente no Poder Judiciário e, recentemente, autorizou a intervenção das Forças Armadas contra uma manifestação em defesa das eleições diretas, contra as reformas, evocando a memória de tempos sombrios da ditadura civil-militar. Hoje não é um dia comum. Ontem não foi um dia comum. Congresso Nacional, senhores senadores e senadoras, não pode fingir que nada está acontecendo. Esse Congresso não tem o direito de dar continuidade às reformas que integram o núcleo programático deste golpe de classe, deste golpe continuado, deste golpe contra os trabalhadores e o povo mais pobre do nosso país. Se os parlamentares que integram este parlamento ainda têm um mínimo de zelo por suas biografias, chegou o momento, chegou a hora de encarar a realidade tal qual ela se apresenta. Porque há de haver um limite para os que se permitem ser reféns do capital financeiro. Há de haver um limite para os que atuam em um sistema político historicamente estruturado para servir ao poder econômico. Hoje não é um dia comum. Ontem não foi um dia comum, senadora Vanessinha. Embora a nossa pátria-mãe, como já dizia o poeta, esteja sendo cotidianamente subtraída, a população brasileira não está dormindo. E aqui cito fatos. Dia 28 de abril, as trabalhadoras e os trabalhadores brasileiros pararam o Brasil na maior greve geral da história recente do nosso país. Dia 24 de maio, quarta-feira da semana passada, apesar da brutal repressão policial e da atuação de agentes policiais infiltrados, mais de 100 mil pessoas participaram do Ocupa Brasília, posicionando contra as reformas e em defesa das diretas já. E lá nós estávamos, quarta-feira, vários parlamentares que têm compromisso com a democracia, com a luta em defesa dos direitos sociais dos trabalhadores e trabalhadoras. Estávamos lá quarta-feira e vimos que a polícia, repito, a serviço de Michel Temer, ao invés de conter os mascarados ou os infiltrados, saiu foi indistintamente
jogando gás lacrimogêneo, spray de pimenta, até em cima do caminhão naquela hora, Lindeberg, nós estávamos e vimos aquela praça de guerra. Isso é um absurdo isso, pensar que depois de tanta luta para derrubar a ditadura militar, para trazer a democracia do nosso país, nós fôssemos viver tempos como esse. Mas quero aqui dizer que o Fora Temer está ecoando por todo o país. Mais uma vez ontem, aonde? Lá na linda praia de Copacabana. Mais de 100 mil pessoas participaram de uma manifestação artístico-cultural de caráter suprapartidário, lá no Rio de Janeiro, que reuniu artistas como Caetano Veloso, Milton Nascimento, Maria Gadu, Criolo, Mano Brown e tantos outros e outras, Tereza Cristina, né, que merece, né, toda a admiração do povo brasileiro. Ou seja, na manifestação de ontem, lá em Copacabana, ficou mais uma vez comprovado que o povo brasileiro não aceita que Michel Temer continue nessa cadeira, que o povo brasileiro já admitiu este governo ilegítimo e que o povo brasileiro exige eleições diretas já. Entre uma canção e outra, ontem lá em Copacabana, repito, entoava-se o tempo todo um coro comum, um grito que está unindo o Brasil, que é o Fora Temer, as diretas já e abaixo as reformas. Por isso que repito mais uma vez, hoje não é um dia comum, ontem também não foi um dia comum. Enquanto durar este governo ilegítimo, a mobilização popular vai crescer cada vez mais, pois não há saída para essa crise sem povo. Não há saída para esta crise sem soberania popular. Não há saída para esta crise sem eleições diretas. Os que hoje aqui estão atravancando o caminho da democracia brasileira, todos passarão. E o povo brasileiro escreverá sua própria história de justiça, liberdade e solidariedade. Caminhos constitucionais para isso existem e já estão em andamento nesta casa. Na próxima quarta-feira, na CCJ, vamos analisar o parecer do senador Lindeberg, a proposta de emenda à Constituição 67 de 2016, de autoria do senador Regufe, que prevê eleições diretas para a presidência da República, no caso de vacância do cargo nos 3 primeiros anos de mandato. Portanto, senador Lindeberg, essa será uma excelente oportunidade para este Congresso mostrar sua cara, para que este Congresso realmente diga a quem ele serve, se é ao povo brasileiro ou se é ao capital financeiro, é ao mercado, ou se é exatamente às forças políticas dominantes que querem enfiar de goela abaixo esse conjunto de reformas que, repito, vai levar o nosso povo ao desamparo, à pobreza, porque vai trazer o desemprego, vai trazer exatamente o trabalho precário. Digo mais aqui, que o PT, o Partido dos Trabalhadores, jamais vai trair a sua história, jamais vai trair o seu compromisso incondicional na defesa da soberania popular. Por isso que fique aqui muito claro que o Partido dos Trabalhadores jamais será conivente, jamais compactuará com qualquer farsa que venha fazer com que, ao invés do povo ser consultado, ser ouvido, dê a esse colégio eleitoral o direito de escolher os novos dirigentes da nação. PT não vai assassinar a sua história não, senador Lindeberg. Não vai de maneira nenhuma. Enganam-se aqueles que pensam que o PT terá algum gesto de dubiedade. Muito pelo contrário. O PT, ao lado do PCdoB, do PDT, do PSB, das demais forças no campo democrático e popular desse país, ao lado dos movimentos sociais, dos movimentos populares, o PT está cada vez mais dedicado para que esse movimento pró-diretas cresça de tal forma
que faça esse Congresso se render ao sentimento popular e, portanto, a gente fazendo a mudança na Constituição e garantindo a saída pela democracia através das diretas. Concedo a parte ao senador Lindenberg. Senadora Fátima Bezerra, cumprimentar pelo brilhante pronunciamento. Eu fico impressionado com a irresponsabilidade dessas classes dominantes brasileiras. Primeiro, fizeram um impeachment sem crime de responsabilidade por uma presidenta da República, um golpe que está desmoralizado no seu primeiro ano. Eu fico vendo os principais atores do golpe. Eduardo Cunha está na cadeia, Aécio Neves afastado do Senado, e o Temer nessa situação que se encontra aí. Eles agora querem ir para uma outra aventura. Estão subestimando o povo brasileiro. O povo brasileiro não vai aceitar a eleição de um novo presidente da República de forma indireta, por esse Congresso Nacional completamente distante da sociedade brasileira. E não adianta eles repetirem que não tem saída constitucional para eleições diretas. Tem sim. Quero chamar a atenção primeiro, senadora Fátima, que o Código Eleitoral, no seu artigo 224, que foi aprovado recentemente, diz o seguinte, e o TSE tem decidido nesse caminho, que se houver cassação de chapa, tem que ser convocado imediatamente, no prazo de 90 dias, eleições. Decidiu assim no caso do governador de Amazonas agora. Ele foi afastado nos últimos 2 anos. Eu sei que alguns dizem, não, isso tem problema com o artigo 81 da Constituição, que fala em vacância de presidente e vice-presidente nos últimos 2 anos. Nesse caso, está escrito na Constituição que a eleição ia ser indireta. Só que, como o crime eleitoral aconteceu antes, não cabe a situação de vacância. Se for cassado pelo TSE, vai ter que ser eleição direta. Você sabe que já tem, inclusive, um voto do ministro Barroso, que está há 6 meses lá no Supremo. Eu, inclusive, aproveito para cobrar da presidente do Supremo que paute essa matéria. Essa matéria é muito importante. Então, isso vai ser decidido no TSE e no Supremo. Então, esse é o aspecto que está lá nessas 2 casas. Em relação a gente aqui, senadora Fátima Bezerra, tem 2 PECs. Uma PEC do deputado Miro Teixeira, que é a base do Michel Temer na Câmara dos Deputados, não deixou entrar na pauta terça-feira passada. E tem a PEC do senador Regufe, que a gente conseguiu inverter a pauta na reunião da CCJ passada. Eu fui o relator, eu li, concedi vistas coletivas e está pronto para ser votado nessa quarta. O que diz a PEC do senador Regufe? Diz o seguinte, que se houver vacância do cargo de presidente e vice nos 3 primeiros anos, ou seja, até dezembro de 2017, tem que ser chamado eleições diretas em 90 dias. Então, eu chamo a atenção dessa importante votação na próxima quarta-feira. Eu acho que fica muito mal para um senador ir lá na CCJ votar contra a eleição direta. Então, eu quero falar da importante votação que vai acontecer na quarta-feira e só finalizar, senadora Fátima, dizendo que eu concordo com Vossa Excelência. Nós não participaremos de nenhum acordo por cima de conciliação que dê força a um colégio eleitoral. Não tem legitimidade. Se alguém acha que, tirando o Temer, vai ter um presidente com legitimidade, está enganado. É um processo ilegítimo. Vai ser tão ilegítimo quanto o Temer. É o golpe dentro do golpe. Nós não participaremos de nenhum tipo de conciliação e de votação para eleger um presidente pelo colégio eleitoral. Muito obrigado, Vossa Excelência. Obrigada, senador Lindenberg. E lembrando, inclusive, que na próxima sexta-feira teremos um evento muito importante para a história do nosso partido, que é o nosso Congresso Nacional. E aqueles que têm dúvida, senador Capiberibe, vão poder testemunhar na realização do nosso próximo Congresso a reafirmação da posição do PT na defesa intransigente da saída pela crise através da democracia, com a realização das eleições diretas já. Senadora Fátima. Concedo a parte à senadora Vanessa. Eu agradeço e quero, antes de mais nada, cumprimentar Vossa Excelência também pelo pronunciamento. Sabemos que vosso partido está realizando no dia de hoje um importante seminário e Vossa Excelência tem que se dirigir para lá. Mas eu, rapidamente, quero cumprimentá-la também pelo pronunciamento e reforçar o que Vossa Excelência fala a respeito das eleições diretas, porque, em relação à saída de Temer, parece que um consenso
vai se formando no cenário nacional, inclusive aqui no Parlamento. O que a gente ouve de correligionários do senhor Michel Temer é que a saída dele é questão de tempo. Então, o que nós temos que discutir agora, nós ouvimos dos seus próprios correligionários. Não é que a saída de Michel Temer é questão de tempo. Então, o que nós precisamos discutir é se nós queremos ou não tirar o Brasil da crise, tirar o Brasil do impasse que colocaram quando deram um golpe, tirando uma presidenta que foi eleita. Exatamente. Eles são os responsáveis pelo que está acontecendo. Eles estão provando do próprio veneno. Será que vão errar a segunda vez, senadora Fátima? Quem vai ganhar a eleição, eu não sei. O risco de ganhar alguém que tenha posições divergentes, por exemplo, a que nós defendemos, é muito grande. Mas nós temos que colocar na mão do povo a decisão da eleição direta. O senador Capiberibe está aqui. Uma iniciativa muito importante, logo mais às 16 horas, PSB, senador Capiberibe, senadora Lídice, estão convidando todos os partidos políticos para participar de uma reunião e formar um grande comitê amplo pelas diretas já. E não são só os partidos, não. Se por acaso alguém em qualquer partido que não tenha formalizado a decisão de apoiar as diretas, mas individualmente apoia, será muito bem-vindo. Esse negócio de quem foi contra ou a favor do impeachment, senador Lindbeck, ficou para trás. Nós temos que ser daqui para frente a favor do Brasil, e a favor do Brasil são as diretas. Aí todo mundo diz, não dá tempo. Dá tempo. Foi dado o exemplo aqui, o meu estado está em pleno período eleitoral. Exatamente. Em pleno período eleitoral. Até o dia 16, acontecerão as convenções. E no início do mês de agosto, nós vamos às urnas. Porque o Brasil também não ir às urnas? O melhor exercício e melhor investimento é na democracia. Então, parabéns pelo pronunciamento e pela posição de vosso partido, senadora Fátima. Eu que agradeço a parte de Vossa Excelência, senadora Vanessa, concordo integralmente e incorporo aqui ao meu pronunciamento. Concedo com o prazer a parte ao senador Capiberibe. Obrigado, senadora Fátima. Apenas para dizer aos senadores e senadoras, aos que nos acompanham aqui pela TV e Rádio Senado, que nós estamos vivendo um momento ímpar para levantar a bandeira da reconciliação nacional. É verdade que a polarização, o esgarçamento das posições políticas no último ano, terminou levando a um acirramento e a um confronto, gerando ódios. E a gente tem a oportunidade, nesse momento, de reconciliar, devolvendo ao povo a palavra para sair da crise. Eu acho que o momento é oportuno para levantarmos a bandeira branca da paz e conclamarmos a sociedade brasileira, através de eleições diretas, para escolher alguém que possa conduzir o país para sair da crise, ou seja, para cumprir um período tampão até as eleições de 2018, através do voto do cidadão. E não adianta, seria bobagem dizer que vai ganhar fulano ou beltrano, isso aí é imprevisível numa eleição desse tipo, e que é possível, como acabou de falar o senador Lindbergh e a senadora Vanessa, no Amazonas, daqui a pouco tem eleições em função da cassação do registro das candidaturas. A mesma coisa pode acontecer a nível nacional, porque se o TSE cassar o registro da chapa de Dilma e Temer, é que essa chapa nunca existiu. Então, não há vacância, porque esses cargos nunca foram preenchidos. Portanto, a eleição é direta. Então, a oportunidade que o Brasil tem de se reconciliar as forças políticas antagônicas com uma voz única, diretas para reconciliar o país. Senador, eu agradeço também pelo seu parte, cumprimento a Vossa Excelência, a senadora Lídice, pelo papel importante que vem desempenhando no sentido de trazer uma importante agremiação política para essa luta, até pelo histórico e pela trajetória do PSB. O PSB de Miguel Arraes e de tantos outros e outras que têm um compromisso inquestionável com a luta em defesa da democracia. Então, muito importante a vinda do PSB, assim como outros partidos, porque Vossa Excelência tem razão, o que esse país mais precisa agora é paz. E a paz significa trazer o diálogo. E o diálogo, senador Capiberibe, pelo amor de Deus, esse diálogo só pode vir se a gente, está entendendo, dialogar com o povo, consultar o povo, ouvir o povo.
E só tem uma forma, isso aqui não é proselitismo não, só tem uma forma, é a consulta direta, é a eleição direta. Pelo amor de Deus, está na hora, repito, para além das diferenças ideológicas, programáticas ou partidárias, esse Congresso aqui tem um mínimo de dignidade, senador Theomário. E buscar o diálogo com o povo, repito, através de um processo onde o povo, sim, é que tenha o direito de escolher e não o Congresso cometer o suicídio político novamente, que seria excluir o povo da decisão. Senadora Ângela, senador Theomário está pedindo, Sua Excelência concedeu, vou dar uma parte bem rapidinho a ele. Pois não, senador Theomário, com o maior prazer. Senadora Fátima, quero primeiro parabenizar Vossa Excelência. Vossa Excelência, sempre que sobe essa tribuna, Vossa Excelência, sem nenhuma dúvida, discorre sobre o assunto que é da maior importância e interesse da população brasileira. Eu, desde quando vem acontecendo esses fatos, eu sempre defendi a eleição direta, mas gerais. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Na altura dos acontecimentos, se a gente formos fazer eleição direta só para presidente, ele vai ter que governar com esse Congresso. A Dilma foi posta para fora daqui, não é porque ela roubou, porque ela fez isso, ou fez crédito, não. Até porque esse Congresso aqui deu toda a carta branca para ela. Ela fez porque ela perdeu a base aqui. Aqui tinha outros interesses que não eram interesses da nação, e ela perdeu isso. Então não adianta você eleger um presidente e ele vir aqui, não, ele veio com a força popular, foi escolhido. Quando chega aqui, se ajoelha. Não tem jeito, não. Ou você forma uma base consolidada, sem compromisso, ou não adianta. Então, eu acho que, para não haver uma ruptura constitucional, essa casa tem nomes de pessoas fantásticas, que podem, naturalmente, conduzir esse país, sim, numa grande conjuntura, numa grande conciliação e, sobretudo, trazer essa escolha, ele é um governo parlamentarista e para poder conduzir até o final. Eu acho que não adianta aqui você pegar uma boa laranja e colocar num centro que talvez esteja estragado. Não terá força, a minha concepção. Senador Theomário, eu respeito sua opinião. Quero dizer, claro, que nós do PT somos a favor, sim, das eleições gerais. Eu e a senhora fomos eleitos esse ano e eu abro mão dos meus 6 anos. Abro tranquilamente. Entendo, inclusive, que esse era o caminho mais saudável, o caminho mais adequado, até porque o problema da falta de legitimidade não é só do governo que aí está, mas a falta de credibilidade também atinge o Congresso Nacional pelas circunstâncias em que ele se encontra. Agora, quero dizer a Vossa Excelência que, na hipótese dessa tese não prosperar, não dá, senador Theomário, para a gente, repito, mais uma vez, assistir uma ruptura do ponto de vista constitucional, que seria o colégio eleitoral de 81 senadores e 513 deputados e deputadas, substituir o título de eleitor de milhões e milhões de brasileiros e brasileiras. O ano passado, quando do afastamento da presidenta Dilma, que todos sabem, não havia existência de crime de responsabilidade, tanto é que foi utilizada a pedalada. Além do mais, senador Theomário, acho que o diálogo que é essencial para esse país, esse diálogo, pelo amor de Deus, ele só vem pela porta, né, da soberania popular, ele só vem por esse caminho que é o povo ser consultado, que é o povo ser ouvido. Termino, inclusive, dizendo que essa história de dizer que não há tempo hábil, isso é mentira. TSE tem expertise o suficiente. Alterar a Constituição também faremos sem nenhum problema, até porque quando é para prejudicar o povo, esse Congresso é ligeiro que nem uma cobra. No instante, alterar a Constituição, basta ver a emenda 95. Então, quero dizer, senadora Ângela, para terminar mesmo, concluir, senadora Ângela, dizer, portanto, que eu não perco a esperança, senador Lindenberg. Eu acho que o bom senso, a sensatez vai prevalecer, até porque eu creio muito na mobilização social, na mobilização popular. Eu acho que o grito das diretas vai se tornar cada vez mais forte, robusto, tão intenso,
que vai ecoar aqui dentro e o Congresso acabará, enfim, né, tendo que se render ao sentimento da população e a gente viabilizando a questão das diretas. Termino, senadora Ângela, dizendo que no dia de hoje está sendo realizado um seminário aqui em Brasília. O tema é o Estado de exceção ou Estado de direito, subtema a democracia em xeque. É uma iniciativa da nossa bancada do PT no Senado, junto com a bancada do PT na Câmara. A senadora Gleisi, nossa líder, inclusive, está lá. Vários parlamentares, representantes dos movimentos sociais. Está sendo realizada aqui no auditório da UNB. Nós estamos indo para lá. Agora, na parte da tarde, vamos ter a alegria de ter, participando aqui do debate, cujo tema é o sistema de justiça no Brasil e sua atuação na democracia, táticas do estado de exceção. Esse é o tema da agora de tarde. Quem vai mediar a professora Beatriz Ramos Vargas, e vamos ter a alegria de contar com o ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, e os professores Gessé de Souza, da Universidade Federal Fluminense, e Marcelo Neves. Obrigada.